Oficialmente, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, pessoal de casa. Acredito que para os senhores, senhoras e senhoritas é motivo de muita alegria o dia de hoje, pois é o último dia do curso. Em breve, os senhores estarão diante da prova de vocês no Ciretran, com 30 perguntas, podendo errar 9, tendo de acertar 70%. Espero que eu possa contribuir da melhor maneira possível, levando conhecimento de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso da segunda etapa, mas para que possam levar para o resto de suas vidas. Pessoal, como foi o feriado? Boa noite, tranquilo, só felicidade. Se cair na tua prova, sim, quantas horas aulas são obrigatórias no módulo Mecânica Básica do Vírgula? Quantas horas? 3 horas aulas. Vamos lá fazer uma revisão rápida. Quantas horas aulas são obrigatórias no módulo de legislação? Só legislação. 18 horas aulas. Direção defensiva, menos 2. 16 horas aulas. Quantas horas aulas são obrigatórias no módulo de mecânica básica? Não, de direção defensiva já falamos. Primeiros socorros. 4 horas aulas. De meio ambiente e cidadania. Totalizando um total de quantas obrigatórias? 45 horas aulas. Mecânica básica do veículo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, na resolução 680, todo condutor, toda pessoa que tem a intenção de tirar a carteira de habilitação tem que ter noção básica dos primeiros socorros. Lembrando que é o básico, ó, aqui em sala de aula nós temos um profissional mecânico, o Rafael, né, Rafa? Rafael é mecânico de motores grandes, de caminhão, né? Mecânico de caminhão. Então, ele é especialista na área. Tem algumas questões que ele, profissional, não poderá responder no dia da prova como o tal. Por exemplo, quando o veículo tiver uma falha mecânica, fica proibido consertar em via pública, por mais que seja um profissional qualificado como o Rafael. E como tem que ser rebocado o veículo quando tiver falha mecânica? Caminhão do guincho. Não pode rebocar em via pública veículo com corda, cabo de aço ou o cambão, né? Os caminhões também têm que ser rebocados com o reboque. Lembrando que o caminhão no guincho, para guinchar o veículo com falha mecânica, a frente tem que estar 30 centímetros do chão. Frente. Por que a frente? Porque a roda que vira, que se movimenta, é a roda da frente. A roda de trás ela não vira, ela vai reta. Então não pode erguer a traseira, porque senão pode acontecer vários acidentes. Então se reboca 30 centímetros do chão, à frente ou em cima do caminhão do guincho. Mecânica básica do veículo. Lembrando que é o básico, os senhores não vão trocar o óleo, não vão trocar o pneu, seria bastante importante trocar o pneu, né? Aprender a trocar o pneu. É o básico, porém importantíssimo para prolongar a vida útil do automóvel. Lembrando que para algumas informações no painel de instrumentos, você não vai precisar de um mecânico profissional para interpretar. Por exemplo, a luz piloto que informa a pressão do óleo. A luz piloto que mostra a pressão do óleo. Você vai saber o nome, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por imagens, ou manômetro. Outro exemplo, odômetro. Qual é a função do odômetro no painel de instrumentos? Registrar a quilometragem. O velocímetro, qual é a função do velocímetro? Marcar a velocidade. O sistema de lubrificação, o sistema de óleo tem que ser vistoriado de quanto em quanto tempo? Todo dia pela manhã, o motor frio. E como faz isso? É muito fácil. Mecânica básica. Seria legal se aqui a gente tivesse as principais peças, como vira-brequim, o eixo do motor, pistão, piston, biela,
cabeçote ou bloco, que é a parte mais pesada do motor. Já caiu em prova de legislação, qual é a peça mais pesada do motor? Tem uma das questões, a pergunta nesse sentido, qual é a peça mais pesada? Daí na letra A está respondido que a peça mais pesada do motor é o tampão no aumentativo. Daí, por estar no aumentativo, tem gente respondendo essa. Mas não é o tampão a peça mais pesada do motor. Ali na página 138, temos que ter noções básicas de mecânica básica. Por quê? É nossa obrigação transitar com o veículo em ótimo estado de conservação. Lembrando que transitar com o veículo em mau estado, sem equipamento obrigatório faltando, inexistente, inoperante, a infração será grave. Mas antes de continuar no assunto, pessoal, último dia, na verdade, quem lembra o primeiro dia de aula? Quem lembra o primeiro dia de aula? Quem lembra quando o Deus fez a inscrição? Puxa, vou fazer a inscrição. Quantos de vocês, poxa, foi suado esse dinheiro? Vou lá. Pô, esse dinheiro podia estar aqui, podia estar ali. Não, mas vai estar aqui. Não é barato, hein? Só o Senhor sabe o que os senhores estão passando para chegar nesse momento. Na vida de vocês, último dia do curso. Falamos lá na primeira semana sobre aquela confraternização, faremos outro. O que os senhores acham? Fechou? Alguém conhece uma pizzaria boa e barata? Você conhece uma pizzaria boa e barata? Por que nós paramos a aula nesse exato momento? Estamos falando da nossa confraternização, né, pessoal? Olha lá, ó. O pessoal aqui está feliz da vida, é uma felicidade só. Último dia do curso. Tem aqui a Maria Eduarda que só veio para, né, filha? Para ver o pai da aula. Não sei se é verdade. Tá. Nós temos motores antigos e motores modernos. Questão possível de cair na prova dos senhores. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Carburador. Não tem ideia. Ela fez cara aqui. Não tem ideia. Carburador. Para quem nunca viu um carburador ao vivo, vai ver por imagem. Na página 140. Na página 140 do manual, temos o carburador. Nos veículos antigos, o carburador é como se fosse o coração do automóvel antigo. É essa peça que faz a mistura ar-combustível. Que mistura? Que ar é esse? Os veículos, eles precisam de oxigênio para funcionar. Para ter a queima completa com o combustível, precisa ter ar, oxigênio. Lembrando que o sistema de alimentação ali, o filtro, temos o filtro de ar. Quando a gente fala de filtro, qual é a função dos filtros? Filtrar as impurezas. Se o veículo precisa de oxigênio para funcionar e tem um filtro, filtrando esse ar poluído que nós respiramos, é para que o ar entre mais limpo com o combustível para não danificar o motor. Para facilitar o funcionamento do motor. Temos muitas moléculas de poluição no ar, então tem um filtro de ar para entrar o ar mais limpo para ser misturado com o combustível. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Carburador. Outra questão possível de cair na prova dos senhores. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo com a animação, né? Mais fácil entender o motor funcionando ali. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos modernos? Hoje é tudo eletrônico, né, pessoal da sala de aula? Hoje os veículos, os motores
tudo moderno, tudo injeção eletrônica, tudo eletrônico hoje, feito por nós, seres humanos. Eita! Lembrando que o carburador, a injeção eletrônica e o tanque de combustível são os principais componentes do sistema de alimentação. Uma questão possível de cair na tua prova: quais são os principais componentes do sistema de alimentação? Carburador, injeção eletrônica e tanque de combustível. Claro que temos também, que faz parte desse sistema, o filtro do combustível, a bomba da gasolina, o próprio combustível faz parte do sistema de alimentação. Mas quando é abordado em prova de legislação, quais são os principais componentes desse sistema? São esses três: carburador, injeção eletrônica e o tanque de combustível, onde fica armazenado o combustível. Falando ainda do sistema de alimentação, Carburador, injeção eletrônica, mais? Tanque de combustível. E quem faz a mistura nos veículos novos? Injeção eletrônica. Injeção eletrônica, hoje tudo eletrônico, tudo eletrônico. O tanque de combustível, onde fica armazenado a gasolina, tem algumas pessoas que compram um automóvel, a parcela alta, às vezes não tem dinheiro para fazer a manutenção e nem para colocar gasolina, principalmente quando ela fica muito caro colocar combustível. Daí tem o pessoal, O pessoal do vintão. Você conhece a galera do vintão? Não tem? Ele coloca R$20, ele acha que ele pode andar a cidade toda, que dá para ir para a praia, que não tem problema nenhum. Então ele calcula errado. Transitar com o veículo, com o tanque de combustível na reserva, existem alguns agravantes. Quando o tanque de combustível está vazio, o que tem dentro dele? Ar. Temos nesse sistema de alimentação, temos a bomba da gasolina. A bomba da gasolina tem a função de filtrar a gasolina para impulsionar para o motor. Quando no tanque de combustível está vazio, essa bomba ela trabalha de uma maneira inadequada, pois não tem combustível. Não tendo combustível no tanque, é bem possível que a bomba da gasolina venha a queimar, danificar. E dependendo do valor da bomba da gasolina, pode custar de 180, 300, 800 reais uma bomba da gasolina. Não sei quanto custa de caminhão, em média, sabe, Rafa? Em média, bomba da gasolina não é barato. Então, uma dica. Para quem está trabalhando, claro, quem está trabalhando, conseguiram pagar as contas, recomendações. Abastecer, encher no 5º dia útil. Quando a pessoa recebe no 5º dia útil, ela enche. E toda semana coloca vintão. No próximo 5º dia útil, quando for abastecer, vai estar praticamente completo ali. Né? Não vai gastar tanto para encher o tanque. O ideal, o tanque de combustível, é transitar com ele na metade ou cheio. O risco de transitar com o veículo com tanque de combustível na reserva é, de repente, uma ultrapassagem, acabar o combustível e o motor sem funcionar. O que vai acontecer com a direção? Pois é tudo hidráulico. Ele vai travar, não vai funcionar. O freio também não funciona. Existem esses riscos de transitar com o tanque de combustível na reserva. Bomba de gasolina queimar e, de repente, o veículo em movimento acabar o combustível e envolver-se em um acidente. O tanque de combustível antigo é de ferro. Os tanques de combustíveis de ferro, o que acontecia quando tinha ar nele? Enferrujava. Entrava a ferrugem em contato com a gasolina, danificava o motor. E esses veículos modernos, o tanque de combustível é de plástico. Então, o que acontece com o tanque de combustível de plástico? Quando ele não tem combustível, tem ar,
Então, dentro do tanque de combustível de plástico, esse ar ele vai virar um líquido. Água entrando em contato com a gasolina, onde ela vai perder a eficiência dela, a eficácia, né, para que ela realmente funcione. Esses são os agravantes de transitar com um veículo com tanque de combustível vazio. Agora eu vou colocar o vídeo. Então, uma questão possível de cair na prova de vocês, dos senhores, como funciona um motor 4 tempos? Como funciona o motor 4 tempos? Resposta: admissão. Admissão. Repetindo a questão, pessoal de casa, como funciona um motor 4 tempos? Resposta: admissão, compressão, combustão e escapamento. Como funciona um motor 4 tempos? Admissão, compressão, combustão, escapamento. Aqui no telão, lá na página 139 do manual, página 139 do manual, no meio da página, tem o funcionamento do motor, né? Lembrando ali na leitura, ó, funcionamento do motor. Os motores funcionam através do princípio de combustão interna, onde a queima da mistura ar e combustível no interior dos cilindros provoca a força para gerar o movimento do veículo. A grande maioria dos motores funcionam a 4 tempos. Os cilindros são aberturas no bloco do motor, nos quais os pistões deslizam, subindo e descendo, de acordo com a explosão e o movimento do virabrequim. O virabrequim também é conhecido como o eixo do motor. As válvulas servem para permitir a entrada da mistura ar-combustível, válvula de admissão. Olha só, aqui no telão, nós temos a parte de cima do motor. Esse motor está de frente. Temos a parte de cima, temos a parte do meio e temos a parte de baixo. Na página 139 tem uma figura, lá em cima, a primeira figura, na página 139, nós temos aqui, ó, o cabeçote, que é uma das principais peças do motor. O cabeçote é como se fosse a tampa do bloco do motor. Todos encontraram aí o bloco do motor, pessoal, na página 139? O bloco do motor? Já caiu em prova qual é a peça mais pesada do motor? Essa peça aqui, ó, o bloco do motor. Percebam que em cima do bloco tem 4 aberturas. Significa que esse veículo, 4 cilindros. Esse motor, 4 cilindros. Temos também motores 3 cilindros. É dentro dessa abertura do bloco do motor, dentro daquela abertura, daquelas 4 aberturas, que tem em cada um deles o pistão, ou piston, né? Cada um deles. Qual é a principal peça, as principais peças móveis do motor? Pistão, biela, virabrequim e o volante do motor. Quais são as principais peças móveis do motor? Virabrequim, biela, pistão e volante do motor. Eu não sei se os senhores sabiam, mas o veículo tem 2 volantes. O volante que direciona, que dá direção para o veículo, se o condutor quer manter o veículo reto, ou virar à direita, virar à esquerda, né, o volante da direção. E o motor também tem um volante, né, que na página 139
é aquela, na primeira figura, essa peça redonda que está aí na figura, na página 139. Esse aqui é o volante do motor. Ele é conectado ao virabrequim, que também tem uma correia dentada e dá todo o movimento aqui dentro do cilindro, os pistões, subindo e descendo. Vamos entender como funciona o motor 4 tempos. Aqui no telão. O primeiro tempo, o que vai acontecer? Esse pistão aqui, ó, ele vai descer. Quando esse pistão desce, a válvula de admissão abre. E aqui entra o ar combustível dentro dos cilindros. No segundo tempo, o que vai acontecer com o pistão ou pistão? Ele vai subir, né, forçado ali, ajudado pelo virabrequim, pelo volante do motor, né, junto com a biela. Ele vai subir. E no segundo tempo, percebam no manual, na página 139, lá no final da página, essa válvula, as duas válvulas do lado direito e do lado esquerdo, elas estão fechadas. Por quê? Porque vai ser comprimido a mistura ar-combustível dentro do cilindro pelos pistões. No terceiro tempo, o que vai acontecer com esse combustível? Ele vai explodir por causa dessa peça aqui, ó. Como se chama a peça? É a vela. Questão possível de cair na prova dos senhores. Qual é a peça do motor responsável por provocar centelha? Qual é a peça do motor responsável por provocar faísca? A vela. A vela. Para quem nunca viu uma vela de automóvel, na página 143. Essa aqui é a vela. A vela na página 143. Essa é a vela. Esse daí sempre queima, você fala? Acontece, dá problema. A vela de ignição. Essa peça é responsável por provocar centelha, faísca. Lembrando que tem um cabo conectado às velas, direto no alternador, que provoca, que libera energia elétrica. Qual é a função do alternador no motor? Fornecer energia elétrica. Então é ele que ajuda a faísca da vela de ignição. Também já caiu em prova de quantos em quanto tempo ou a quantos mil quilômetros as velas de ignição deverão ser substituídas? A cada 10 mil quilômetros. As velas deverão ser substituídas a cada 10 mil quilômetros. Qual é a função do alternador? Distribuir energia elétrica. Já teve uma questão em prova perguntando se a função do alternador é fornecer energia mecânica. Isso é falso. O alternador não fornece energia mecânica. O alternador fornece energia elétrica. A energia mecânica é todo o motor funcionando. Aproveitando ainda a página 143, do lado da vela tem a bobina, né? Qual é a função da bobina no motor? Transformar baixa tensão em alta tensão. Se o motor, a energia do motor está a 15 mil volts, a bobina faz essa energia aumentar para 25 mil volts. A função da bobina é transformar baixa energia em alta energia. Baixa tensão em alta tensão. Também tem ali na página 143 o alternador. Qual é a função do alternador? Fornecer energia elétrica. Lembrando que ele também recarrega a bateria sempre que necessário. Esse recarregador só funciona com o motor ligado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dele. Voltando lá na página 139,
No segundo tempo, nós falamos do terceiro tempo. Vai acontecer o quê? A explosão por causa da faísca, né? Foi comprimido o ar combustível dentro do cilindro. E no terceiro tempo, ali na página 139, lá embaixo, no terceiro tempo, o que aconteceu com o combustível? Ele explodiu por causa da centelha, por causa da faísca. Ele é inflamável. E explodiu. O que vai acontecer com essa válvula aqui? Ela vai abrir para que no quarto tempo o pistão, ele suba e o ar, olha só, no motor entra combustível líquido com oxigênio e é liberado gás. E por onde sai o gás? Pelo cano de escapamento. É a válvula que se abre do escape. A válvula abriu para que essa fumaça, a resultante, né, o resultado da queima de combustível, saia em forma de gás. Então, como funciona o motor 4 tempos? A admissão, a válvula de admissão abre, recebe. O segundo tempo vai comprimir o ar combustível. O terceiro tempo vai explodir o ar combustível por causa da faísca elétrica provocada pela vela. E o quarto tempo é o escape em forma de gás pelo cano de escapamento. Teoricamente, entenderam? Agora vamos ver o vídeo rolando. Olhem o vídeo, pessoal de casa, como funciona o motor 4 tempos. Dentro dos cilindros, esta mistura recebe uma faísca e explode. A expansão dos gases movimenta os pistões que Esse movimento com os pistões está acontecendo dentro de cada abertura no bloco do motor. Dentro dessas aberturas no bloco é que acontece esse movimento de subir e descer por causa do virabrequim. Parece um pedal de bicicleta, o virabrequim, o eixo do motor. movimentam as bielas que, por sua vez, fazem girar o eixo do motor. Estes gases são então eliminados pelo escapamento e o ciclo recomeça. Como funciona o motor 4 tempos? Admissão, compressão, explosão, exaustão está aqui no final, né? Mas também é o escape. Esse escape, exaustão, escape. Os principais cuidados com o motor são os seguintes. Observe periodicamente o nível de óleo lubrificante. Qual é a função do sistema de lubrificação nos motores? Reduzir o atrito entre as peças em movimento. Página 141. Qual é a função do sistema de lubrificação no motor? Reduzir o atrito entre as peças em movimento. A função primária do sistema de lubrificação é reduzir o atrito, mas também ajuda a dissipar o calor. A troca de óleo ela pode ser pelo tempo, a cada 6 meses deverá ser trocado o óleo do motor, ou pela quilometragem indicada no painel do veículo. Vamos para a página que tem o painel, página 147. Na página 147, nós temos 2 relógios, os maiores relógios centrais. Aqui. Esse painel simples, temos o velocímetro. Qual é a função do velocímetro no painel de instrumentos? Marcar a velocidade em tempo real. O velocímetro ele marca a velocidade, ele não registra a velocidade, tá bom? No mesmo relógio temos o odômetro. Odômetro total com 6 dígitos e odômetro parcial com 4 dígitos. Então, qual é a função do odômetro? No painel de instrumentos,
registrar a quilometragem. A função do odômetro no painel de instrumentos é registrar a quilometragem. Quando o veículo é fabricado, nos primeiros giros da roda, o odômetro também vai registrando. O odômetro não marca, o odômetro registra. Esse número de 6 dígitos aí do odômetro, ele é inviolável. Inviolável. Ele nasce com o veículo e vai até o final da vida útil do mesmo. Inviolável. O de 4 dígitos já pode ser zerado. Por exemplo, você quer saber quantos quilômetros tem da tua casa até o centro da cidade. Na tua casa, você aperta um botãozinho do lado do odômetro e esse parcial de 4 dígitos, ele zera. Aí quando você chega no centro, você fica sabendo quantos quilômetros tem da tua casa até o centro. Eu quero saber quantos quilômetros tem da minha casa até a praia. Na tua casa, você aperta um botãozinho do lado dos 4 dígitos, né? Ele zera. Quando você chega na praia, você fica sabendo quantos quilômetros tem. Então, o odômetro parcial, ele pode ser zerado. O odômetro total é inviolável. Entretanto, os dois registram a quilometragem. Eles não marcam, e sim registram. Falando do sistema de lubrificação, o sistema de óleo, nos veículos antigos, exemplo, o Gol, o Chevette, o Fusca, trocava-se o óleo a cada 5.000 quilômetros. Tinha que trocar o óleo. Filtro de óleo, a cada 5.000 quilômetros. Os veículos modernos, a cada 10.000 quilômetros. Temos motos antigas, com 1.000 quilômetros troca-se o óleo. Temos motos modernas, com 2.000 quilômetros se troca o óleo. Temos aquelas motos grandes, BMW, com 5.000 quilômetros, troca-se o óleo lubrificante. Agora, dependendo do veículo, para saber da troca, você tem que olhar no manual do proprietário de quanto em quanto tempo. Na prova de legislação, vem abordando questões sobre os veículos modernos. De quanto em quanto tempo deverá trocar o óleo dos veículos modernos? A cada 10.000 quilômetros ou as informações indicadas na etiqueta no para-brisa. Gostaria de saber se os senhores já viram essas etiquetas nos para-brisas dos automóveis? Acima da cabeça do motorista, no lado superior esquerdo, uma etiqueta no vidro. É essa etiqueta que informa a próxima troca de óleo. Então vamos fazer de conta que esse veículo, do painel, na página 147, ele é um veículo 0 km. É verdade, não é? Ele é 0 km, olha lá. 00, 00, 00. É os 4 dígitos. 00. Ele é 0 km. Vamos fazer de conta que esse veículo, o proprietário desse veículo, trocou o óleo com 5 meses e meio. 5 meses e meio ele trocou o óleo. E no odômetro total está registrado que ele transitou 9.500 quilômetros. Quantos quilômetros ele ainda terá para percorrer? Se ele percorreu 9.500, ele tem mais 500 quilômetros ainda para percorrer até fechar o 10.000 total. Beleza, tudo em ordem, tudo legal. Agora, esse mesmo exemplo, só que passou a data. No painel de instrumentos, faz de conta que está registrado que o veículo percorreu 9.500 quilômetros. Ainda tem 500 quilômetros. Só que na etiqueta está dizendo que já fez 6 meses. Deverá trocar o óleo. Então o óleo ele deve ser substituído pela quilometragem ou a data de validade a cada 6 meses. Ainda o assunto, sistema de lubrificação, com a função de reduzir o atrito entre as peças em movimento. Tem algumas pessoas que utilizam o veículo só final de semana, combustível caro, preferem ir de tarifa zero trabalhar, ou de repente de bicicleta, ou mora perto, o trabalho é perto de casa, ele vai a pé, então ele economiza. Ele pensa que está economizando,
sem utilizar. É os motoristas de final de semana, para passear com a família. Quando ele aciona o motor de partida no sábado, as peças móveis, o que acontece com as peças móveis? Elas estão sem película nenhuma de óleo. Nós temos a parte de cima do motor, nós temos a parte do meio do motor e temos a parte de baixo do motor. É onde fica o cárter. Qual é uma das principais peças fixas do motor? É o cárter. Onde fica armazenado o óleo lubrificante? No cárter. O cárter está no solo a mais ou menos um palmo e meio, né, nos veículos de passeio. Então, esse veículo na garagem de segunda a sexta, o que vai acontecer com a peça do meio que tinha lubrificação? O que acontece com o óleo quando o veículo está parado? Ele vai descer, ele vai escoar para onde? Para o cárter. E quando a pessoa, o proprietário do veículo, acionar o motor de partida, as peças móveis, pistão, biela, virabrequim, elas vão movimentar para cima e para baixo por alguns segundos sem película nenhuma de óleo. É como se o veículo tivesse percorrido 100 quilômetros. Imagina só, nós temos no mês 4 sábados. A pessoa faz isso 4 vezes no mês. O primeiro sábado ele acionou sem película nenhuma de óleo, é como se tivesse percorrido 100 quilômetros. O segundo sábado, mais 100 quilômetros. O terceiro sábado, mais 100 quilômetros, totalizando 400 quilômetros com o veículo parado. As peças móveis, que de repente era para trocar com 10 mil quilômetros, vai ser antecipada a troca por causa desse atrito direto entre as peças em movimento, sem película nenhuma de óleo. Eu não sei se os senhores já ouviram falar em fundir o motor. Fundir o motor? Ou o motor deu pau, né? O que acontece? Pode ser por falta de óleo ou falta de água. Falta de óleo ou água. Lembrando que o sistema de lubrificação deverá ser vistoriado todos os dias pela manhã com o motor frio. Nos motores, nós temos uma vareta. É a vareta medidora. Ela é introduzida, né, no motor pela parte de cima e ela fica lá no cárter. Essa vareta medidora. Ela tem 2 indicadores, o máximo do óleo e o mínimo do óleo lubrificante no motor. Para você perceber, essa vareta é como se fosse aqueles ferrinhos do guarda-chuva, bem fininho, fácil de tirar, não é difícil, qualquer um de nós pode perceber o nível do óleo lubrificante do motor, não precisa de um mecânico profissional para analisar o nível do óleo do motor. Quando a vareta medidora é retirada, né, do cárter, é normal ela estar toda suja de óleo. Você vai limpar e introduzir novamente no cárter para perceber o nível do óleo. Lembrando que a limpeza dessa vareta medidora não pode ser feita com um pano sujo, um pano que esteja soltando pelinho, porque vai introduzir novamente no cárter, no óleo. E se o pano estiver sujo, vai sujar a vareta, vai sujar o óleo, pode prejudicar o funcionamento do motor. Ali na página 100, que fala do óleo, página 100 do painel. Na página 147. Na página 147. No lado superior esquerdo do manual, na página 147, no painel, no lado superior esquerdo, manômetro. Acharam manômetro? Sim? Manômetro. Aqui, ó. Essa luzinha vermelha. Cadê?
A lâmpada do Aladim. Parece a lâmpada do Aladim. É um bulizinho, né? Com uma gotinha de óleo ali no bico. Lembrando o filme do Aladim, né? O desenho do Aladim, quando se esfregava. Ali saiu o quê? Saiu o gênio. Você podia fazer 3 pedidos, 3 desejos. Aqui no caso do manômetro, no painel de instrumentos, se esfregar vai ser o quê? Óleo! Não vai ser o gênio da lâmpada. Então, já caiu em prova de legislação, já caiu em prova de legislação. Anotem se quiser. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos responsável por mostrar a pressão do óleo do motor? Manômetro é a peça, é a luz piloto no painel que mostra a pressão do óleo lubrificante. As luzes dos painéis do painel, as luzes do painel, todas essas luzes, amarela, vermelha, azul, que é do farol alto, laranjado, que é da injeção eletrônica, laranjado, que é do combustível, essas luzes do painel, quando o motor de partida é acionado, a chave de ignição é acionada, essas luzes elas acendem e têm que se apagar. Se a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a pressão do óleo, manômetro, continuar acesa, se ligou o motor e essa luz não apagou, significa que tem problema com o sistema de lubrificação. Pode ser vazamento de óleo, falta de óleo, nível de óleo baixo, validade do óleo, já passou da validade, ou falta de óleo, problema com o óleo. Quando a luz vermelha indicada no painel de instrumentos, o que tem que fazer? Tem que procurar a oficina, para falar a verdade, tem que parar o automóvel e acionar os mecânicos. Ficou vermelho, o manômetro, desliga o motor, estaciona em local permitido, em local seguro, e acione o socorro mecânico, acione o caminhão do guincho. Porque se você continuar com o veículo em movimento, você vai ter que levar para o Rafael arrumar. Porque vai ficar sem óleo. E ficando sem óleo, o que vai acontecer com as peças? Elas vão atritar diretamente, elas vão superaquecer, podendo trincar, quebrar, danificar o motor. É o tal fundiu o motor, que pode ser por falta de óleo lubrificante ou água do radiador. Óleo lubrificante. Lembrando que no motor, na parte de cima do motor, tem uma tampa com um desenho, esse desenho da lâmpada aqui, uma lâmpada da Aladim, que é do manômetro, esse bulizinho com uma gotinha de óleo, tem uma tampa no motor. Quando você percebe que o nível do óleo, através da vareta medidora, ela está no mínimo, você pode completar com óleo da mesma marca, você mesmo. Não precisa de um profissional mecânico para saber disso, o nível do óleo está baixo. Tem que comprar óleo. Qual é o óleo? Esse é o óleo, vai no posto e completa com óleo da mesma marca. É bem facinho abrir, não precisa de chave nenhuma, você pode abrir com a própria mão. Lembrando que isso deverá ser feito pela manhã com o motor frio todos os dias, numa superfície reta, plana, principalmente para testar o nível do óleo. Para saber se o nível do óleo está ideal, você não pode fazer numa aclivezinha, numa subida, não pode fazer num declive, numa descida. Tem que ser no plano, no reto, para ver o nível do óleo do motor. Continuando com o vídeo. Se necessário, complete com óleo da mesma marca. Faça a troca de óleo dentro do prazo. A troca de óleo deve ser feita em postos especializados. Aí tem o cárter
Né? O veículo ele é erguido, ele é levantado num elevador hidráulico e tem a área que é para ficar embaixo do veículo mexendo só para o mecânico. Você, proprietário, não vai ficar naquela área de risco ali, tem que deixar o mecânico fazer o trabalho dele. Então tem uma peça, né, uma porquinha aqui, que o mecânico utiliza uma chave, ela abre, se não me engano a chave 10, se não me engano, né, daí ela abre e escoa o kart que cai direto no tonel, o óleo lubrificante. Lembrando que meio ambiente já foi abordado em prova de legislação, como se chama a reciclagem do óleo do motor? Refino. Ele vai ser refinado várias vezes para ser reutilizado em outras coisas. Então, óleo lubrificante deve ser feita a troca em postos especializados. Lembrando que vai trocar também o filtro de óleo. Fique atento à quilometragem indicada na etiqueta do para-brisa. Em condições severas, a troca deve ser antecipada. O filtro do óleo também deve ser verificado e substituído se necessário. Aproveite a hora da get different medium size. Falando sobre o sistema de arrefecimento, o sistema de refrigeração. Já caiu em prova de legislação? Qual é a temperatura média do motor? De 80 a 90 graus. Também já caiu em prova de legislação como se chama a luz piloto no painel de instrumento que mostra a temperatura do motor. Falando de temperatura, o que nós utilizamos? Termômetro, para saber se a pessoa está com febre. O que utiliza para saber a temperatura? É o termômetro. No painel de instrumentos também temos o termômetro que mostra a temperatura. De 80 a 90 graus é a temperatura média. Quais são os principais componentes do sistema de arrefecimento? Quais são os principais componentes do sistema de refrigeração? Na página 140, no final da página, nós temos aí o desenho do radiador. O radiador é como se fosse um cantil grande. É um cantil gigante ali da parte do motor. Ele é de plástico revestido com alumínio. E tem a tampa, né, o bocal aqui da abertura, para colocar a água no radiador. Os radiadores, eles são fabricados, colocados no motor, na parte da frente do motor. Por que o radiador é na frente do motor? Eu não sei se vocês já perceberam que os veículos têm algumas gradezinhas na frente, acima do para-choque. É por onde entra o ar. Quando a água está quente, aqui dentro, né, o veículo em movimento, o vento ajuda a esfriar a água aqui de dentro. Por isso que o radiador é colocado na frente, já para que o vento ajude a resfriar a água. O que pode superaquecer o motor? Essa tampa semi-aberta, né, a pessoa de repente não sabe, a tampa do radiador semi-aberta, o que acontece com essa água? Ela ferve, porque os motores eles são térmicos, funcionam através de calor e tem o sistema de refrigeração, que é a água gelada, a água fria. Esquentou o motor, o sistema entende que está superaquecido e começa a circular a água pelo bloco do motor por umas mangueiras fixadas ali em volta do bloco, por onde circula a água. Outro componente importante do sistema de arrefecimento são as mangueiras especiais por onde circulam a água para resfriar o bloco do motor quando está quente. Também faz parte do sistema de arrefecimento a bomba d'água. Qual é a função da bomba d'água no sistema de refrigeração? Aspirar
a água, ela não bombeia a água, ela aspira a água para circular no bloco do motor. Outra peça importantíssima e fundamental no sistema de refrigeração é a ventoinha. É um ventilador que é acionado pela cebolinha. Termômetro, a água, lógico, né? A água também faz parte do sistema de refrigeração, do sistema de arrefecimento. As mangueiras, elas são de borracha quando circulam água. Com o tempo, ela vai perdendo ali a força que ela tem, ela vai esfarelando, ela vai ficando velha. Se ela tiver mal acoplada ou furada, quando superaquece a água, por esses furos pode ser que vaze a água, que vai sair fumaça ali, né, evaporando a água. Qual é a manutenção periódica do sistema de arrefecimento? Do sistema de refrigeração? Todo dia, pela manhã, com o motor frio. Lembrando que o radiador também tem uma marca, uma marcação no radiador, de mínimo e máximo. Então, de manhã você percebe, se tiver no mínimo, você pode colocar nos veículos antigos água da torneira. Alguns veículos modernos utilizam água aditivada, que é vendida em postos. A água aditivada ajuda a fazer a limpeza no sistema de refrigeração do veículo. Não é difícil completar a água do radiador com a água da torneira e nem com a água destilada comprada em posto. É só abrir a tampa do capô, abrir a tampa do radiador, ver primeiro, né, com o motor frio, ver ali o mínimo e o máximo do radiador, está no mínimo. Abre a tampa, é uma tampa normal, abre a tampa, coloca a água ali. Beleza, circula. Agora a pessoa não tem o hábito de olhar toda manhã. Tem gente que coloca a água e acha que é pro resto da vida a água ali, né? Que vai ficar ali. Todo dia pela manhã você tem que olhar no piso da garagem se está o piso sujo com algum fluido. Pode ser óleo, pode ser água no radiador furado, ou de repente pode ser água do ar-condicionado. O ar-condicionado ele gela e tem um respiro, por onde saem as partículas de água do sistema do ar-condicionado. E também molha o piso, de repente pode ser do ar-condicionado e não ser nada mais grave. Mas a manutenção periódica do sistema de arrefecimento diariamente, temperatura média de 80 a 90 graus. A pessoa percebeu que está sem água, mas percebeu muito tarde. Ela estava transitando, o veículo em movimento, de repente o veículo perdeu potência. Parou no meio da rua. Ele vai encostar em local permitido, sem entender muito, percebeu que, mas ele tem uma mecânica básica, ele percebeu que está sem água no radiador. Nem precisa do mecânico profissional para ver isso. É um problema que pode ser antecipado, pode ser preventivo. Mecânica básica, não precisa ser especialista em mecânica para saber, né, como ver, analisar ali a água do radiador. Só que ele não percebeu, o carro parou no meio da rua quando ele abriu o capô, sem água. Se acontecer isso, tem que deixar esfriar pelo menos uns 30 minutos o motor. Porque tem dois agravantes. Pode danificar o motor, por causa da falta de água, né? Vai superaquecer. Pode fundir o motor. A falta... Quando o proprietário do veículo ou o motorista percebe que está faltando água no radiador, vai ter que esperar pelo menos uns 30 minutos ele esfriar. Se colocar água fria no motor quente, vai acontecer o choque térmico, vai trincar o bloco do motor e, consequentemente, terá que ir para retificar. E quando está superaquecido o motor e falta água no radiador, não pode ser aberto esse bocal aqui, porque o restinho de água que está aqui dentro está sob pressão, podendo ocasionar queimaduras graves, além de danificar o
um motor. Por uma ventoinha que é acionada automaticamente quando a água chega a determinada temperatura. A água circula em canais especiais do motor e pelo radiador através destas mangueiras especiais. Se este sistema entrar em pane, a temperatura vai subir e a água Voltando aqui então, como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a temperatura média do motor? Termômetro, temperatura média de 80 a 90 graus. Agora o radiador poderá ferver, haverá perda de vapor e o motor vai perder potência. Neste caso, pare imediatamente e desligue o motor e peça ajuda especializada. Não abra a tampa do radiador. O vapor e a água estão sob pressão e podem provocar queimaduras graves. Não. Diga. Sobre sistema elétrico, qual é a função da bateria no motor? O sistema elétrico. Qual é a função da bateria no motor? Armazenar energia elétrica. Lembrando que na bateria tem dois polos, que é o positivo e negativo. Quando acontece acidente, a pessoa que está ajudando no acidente a socorrer as vítimas, é indicado retirar os polos da bateria, começando pelo polo negativo. Caso tenha risco, vazamento de combustível, risco de incêndio e explosão, pode acontecer através de uma faísca provocada pela bateria. Por que tem que retirar primeiro o negativo? Se retirar o positivo, escapar da mão, pode ser que ele encoste nas partes metálicas do veículo e ocasione uma explosão. O risco é maior. Por isso se tira o negativo, que é o terra da bateria. Quando você tira o negativo, o polo negativo, se cair da mão e encostar nas partes metálicas do veículo, não acontece nada. Tira o negativo, depois tira o positivo. Dependendo do tempo, muita energia elétrica passando aqui, fazendo esse trabalho elétrico, os polos podem com o tempo os polos eles podem oxidar. É recomendado jogar em cima dessa oxidação água morna, para tirar e para facilitar a corrente elétrica. Já caiu em prova de legislação como se chama o fluido que as baterias antigas precisam para funcionar? Água destilada. Não é pinga, hein? Água destilada. Ou solução própria, as baterias antigas, colocadas 5 milímetros das placas que tem dentro das baterias antigas. As baterias modernas não precisam desse fluido. Elas são seladas. Ela tem um tempo de vida útil. Segundo o fabricante, 5 anos, em média, a bateria. A bateria também ajuda a manter o sistema elétrico funcionando. Som, farol, buzina, luz indicadora, o alerta, o alarme, o vidro elétrico, o sistema do vidro elétrico. Então ele ajuda a manter todo o sistema elétrico ali. Tem uma peça no motor que se chama alternador. Qual é a função do alternador? Fornecer energia elétrica. Ela fornece
energia elétrica sempre que necessário. Lembrando que esse recarregador só funciona com o motor ligado. Voltando a falar do sistema elétrico, lembrando que os equipamentos que fazem parte do sistema elétrico, farol, buzina, limpador de para-brisa, quando você tenta acionar o equipamento elétrico, ele não funciona, tentando dar ignição, chave de ignição e não funciona o carro, ligar o som não funciona, o farol não funciona, de repente pode ser problema com a bateria. Como se chama? No painel tem o desenho da bateria. O desenho da bateria, ela tem que, quando você liga o motor de partida, aciona a chave, ela acende o indicador da bateria e tem que apagar. Se continuar acesa, significa que tem problema com a bateria. E quando ela fica acesa, já caiu prova de legislação, como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a carga da bateria e mostra o desenho da bateria, né? O nome é amperímetro ou voltímetro. Como se chama a luz piloto no painel que mostra a carga da bateria? Amperímetro. Voltímetro mostra a amperagem, a voltagem do sistema elétrico, da bateria. Se o condutor ou o proprietário perceber que não funciona o sistema elétrico, ele vai retirar os polos da bateria, vai desencaixar a bateria, que fica ali na parte do motor, e vai levar numa oficina mecânica. Vai deixar carregando lá por umas 3 horas. E vai colocar novamente os polos, vai colocar no motor. E de repente funcionou por algumas horas o automóvel e do nada parou no mesmo dia. Pode ser problema com a bateria, né? Ela vai ter que ser substituída. Lembrando que tem empresas, quando você vai comprar uma bateria nova, colocar uma bateria nova, e na troca da antiga você ganha um desconto. Lembrando que não pode ser jogado em qualquer lugar a bateria. Dentro dela tem uns produtos químicos, tem chumbo, e dependendo do local que ela ficar descartada, esse produto químico vai entrar em contato com os solos, subsolos, lençóis freáticos. Então é ideal levar num posto de reciclagem, uma empresa que recicla a bateria, ou na hora de comprar uma nova, da antiga, e ganhar desconto, se a empresa der o desconto. Carregou a bateria, mas em horas descarregou novamente? Pode não ser problema na bateria. Pode ser problema no alternador. Qual é a função do alternador? Fornecer energia elétrica. Função do alternador, do dínamo do alternador, fornecer energia elétrica. O alternador não fornece energia mecânica, e sim energia elétrica. Sistema. Aqui você aperta o play lá. Basicamente é composto de bateria, alternador, motor de partida, fiação, caixa de fusíveis e equipamentos elétricos. As baterias geralmente estão no compartimento do motor e as modernas requerem poucos cuidados. Os polos onde são fixados os terminais, com o tempo, podem apresentar uma camada de óxido que precisa ser removido para não prejudicar a passagem de corrente elétrica. Mantenha o nível de 5 milímetros. Nível de 5 milímetros acima das placas, completando com solução própria ou água destilada se necessário. Quando você aciona a chave, na verdade está acionando o motor de partida.
Como o próprio nome sugere, é ele que dá o movimento inicial para descarregar a bateria. Ela permite que mantém os acessórios quando o motor não está funcionando. Cuide para não esquecer rádio ou luzes ligadas. Eles também poderão consumir a carga da bateria. O sistema elétrico afeta diretamente a sua segurança, porque dele depende do bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e até do bom funcionamento do motor, como veremos a seguir. Este é o alternador. Quando o motor do veículo está em movimento, o alternador gera eletricidade, que irá fazer funcionar todos os demais equipamentos e acessórios elétricos. Além disso, ele repõe a carga da bateria sempre que necessário. Mas lembre-se, este recarregador automático só funciona com o motor em movimento. É o alternador também que produz a corrente elétrica que faz o combustível explodir dentro do motor. O momento da explosão do combustível é o cabo de vela. Cabo de vela conectado na vela ao alternador que fornece essa energia elétrica para que saia a faísca, a centelha no terceiro tempo, que explode o combustível dentro do cilindro, cabo de vela conectado ao alternador. causado pela faísca elétrica chama-se ignição. A corrente elétrica que vai para o motor passa pela bobina e pelo distribuidor. Lembrando que a bobina, a função da bobina é transformar baixa tensão em alta tensão. Nos motores mais antigos. Ou pela ignição eletrônica nos motores mais modernos. Finalmente, chegando às velas, que soltam esta faísca dentro dos cilindros, fazendo o combustível explodir. Mantenha a correia do alternador em bom. Lembrando que as velas deverão ser substituídas a cada 10.000 quilômetros. Estado e esticada corretamente. Quando esse conjunto está desregulado ou as velas estão em mau estado, o motor não funciona corretamente e pode falhar, andar aos solavancos e perder o rendimento. Os fusíveis são elementos de proteção do sistema elétrico. A corrente elétrica que vai para os equipamentos e acessórios passa pelos fusíveis. Se houver uma sobrecarga ou um curto-circuito, o fusível queima, protegendo os equipamentos. A localização na caixa de fusíveis varia dependendo do modelo de veículo. Cada fusível é responsável por um setor elétrico do veículo. Os setores estão indicados na tampa da caixa. Falando do fusível, né, quando cada sistema elétrico tem um fusível. Tem o fusível do não é fuzil, né? Tem o fusível do farol, fusível do pisca-alerta, fusível da luz indicadora de direção, fusível da luz de freio. Então, quando tem um problema elétrico, tem um fusível que protege todos os outros sistemas. Só para finalizar. Já caiu em prova de legislação, quando o condutor sinaliza para a direita no painel de instrumentos, a luz indicadora de direção pisca, funciona compassadamente. Para a direita funciona compassadamente, funciona normal. Mas quando ele sinaliza para a esquerda, no painel de instrumentos, acusa intermitente, muito rápido. Daí para você responder na prova, qual é o problema? Tem pessoas respondendo que é problema de fusível. Não é problema de fusível. Se fosse problema no fusível, para os dois lados não funcionava.
Mas o exercício abordado diz que para um dos lados funciona compassadamente. Nessa situação, o problema é que tem uma lâmpada queimada. Quando para um lado funciona compassadamente, normal, para outro lado não funciona, significa que tem uma lâmpada queimada e não é problema difusível.